Olá, turma! Perspectiva do INAP. Dando sequência ao curso, vamos fazer um primeiro exercício usando o método do ponto de distância. Exercício que foi enviado para vocês pelo material do EAD. Consiste num cômodo, um dormitório de solteiro. Nós temos uma planta como informação, aonde tem as cotas, as dimensões do cômodo e do mobiliário. Consiste numa cama, uma cabeceira que, na verdade, é um móvel com 60 centímetros de largura, e temos uma elevação da parede que tem a janela, com informações sobre as alturas. Altura da linha do horizonte, o pé direito do cômodo, altura de cama e do móvel de cabeceira. Temos uma perspectiva isométrica, mostrando a posição dos móveis e a conformação do cômodo, com um plano do quadro, um plano de projeções situado com a própria superfície da parede, que inclui a superfície da parede. A linha do horizonte, a linha de terra. Nosso observador está de frente àquela parede da janela, com seu raio visual principal perpendicular à mesma. Uma questão que está envolvida nesse exercício é a definição da distância do PD. No exemplo anterior, no jardim com palmeiras, foi definido a priori a distância entre o ponto de fuga e o PD. Nesse primeiro vídeo, nós vamos aprender a definir essa distância. Essa distância depende do afastamento do ponto de vista em relação ao plano mais afastado do cômodo, que, nesse caso, é o plano do quadro, ou plano de projeções. Vamos lembrar um conceito que foi esclarecido no exemplo anterior, no vídeo anterior. No vídeo anterior definimos que o ponto de distância é o ponto de fuga das diagonais dos quadrados de uma malha. Em perspectiva, também aprendemos a entender as diagonais dos quadrados e definimos o conceito do ponto de distância, que é um ponto de fuga para as linhas diagonais dos quadrados. Aqui, numa perspectiva isométrica, estudamos a posição das diagonais e concluímos que uma linha lançada pelo ponto de vista paralela com as diagonais dos quadrados projetaria o ponto de distância sobre a linha do horizonte, formando um plano horizontal com um triângulo com dois ângulos de 45 graus. Então, a distância entre o ponto de vista e o plano
do fundo, o ponto de fuga, é a mesma distância que existe entre o PD e o ponto de fuga. Repetindo, a distância entre o ponto de vista e o ponto de fuga é a mesma distância que a gente vai colocar entre o ponto de fuga e o PD. A distância entre o ponto de fuga e o PD é a mesma entre o ponto de vista e o plano do fundo. Isto foi definido no exercício anterior, no vídeo anterior. Agora vamos aprender a definir qual é essa distância. Dependendo do tamanho do objeto que a gente vai perspectivar e dependendo do campo visual, a gente define essa distância. Para objetos menores, objetos pequenos, a distância é menor. Vamos acompanhar a sequência. Nós temos uma simplificação do desenho anterior. O plano, a parede do fundo, que é o plano mais afastado no cômodo, o plano do fundo, e um observador com uma distância menor em relação àquele plano. O objeto que ele vai conseguir focalizar dentro do seu campo visual, lembram, o campo visual é um cone. O eixo visual principal, ou raio visual principal, é a linha perpendicular a partir do ponto de vista lançada até o plano de projeções e que define o ponto de fuga. Para um objeto menor, para um objeto pequeno, a distância entre o ponto de vista e o ponto de fuga é menor. Não há necessidade de afastarmos o observador, o ponto de vista, e com seu campo visual, porque há uma perda do aproveitamento do campo visual. É semelhante a tirar uma foto. Quanto maior o objeto, maior é a distância que a gente precisa para colocarmos nossa câmera. Menor o objeto, a distância é menor. No caso do nosso cômodo, o observador dentro do cômodo não consegue visualizar os outros objetos. A parede lateral, a porta, ele não consegue abranger com seu campo visual. Ele poderia fazer a perspectiva de um objeto menor. Ele deve se afastar. Aqui nós temos o cômodo mostrando os móveis novamente. Observe que o ponto de vista, o observador teve que se afastar uma distância maior para que seu campo visual consiga visualizar o maior número de objetos, um espaço maior. Menor o objeto, menor a distância. Maior o objeto, maior a distância. Bem, como a gente vai definir essa distância na prática? Observe que o campo visual, que é esse cone, foi projetado no chão, projetado como se tivéssemos uma luz por cima e projetássemos a sombra dele no piso. O raio visual principal se projeta como uma linha perpendicular à linha de terra. O campo visual é projetado como um ângulo. É projetado como um ângulo.
onde o raio visual principal, ou a projeção do raio visual principal, divide esse ângulo em duas partes iguais. Esses ângulos costumam ser entre 30 e 60 graus. Para interiores é usado um ângulo de 60 graus. É um ângulo maior, um campo visual maior, maior abertura que permite abrangência de objetos maiores. Esse conceito é usado em fotografia. Existem as lentes grande-angulares que modificam a abertura do campo visual. E em programas gráficos, como o SketchUp, que é usado no nosso curso, também existe a regulação do campo visual. Em interiores é melhor usar um campo visual mais amplo, de 60 graus. Observa então que a projeção do campo visual fica na superfície do plano do piso. Vamos simplificar o desenho. Nós temos o piso, ou melhor, a planta do cômodo. A planta. O raio visual principal e a abertura do ângulo que representa o campo visual. O campo visual no espaço foi projetado. Nós temos a planta. Vamos ficar com a planta. Vamos ficar com a planta. Nela vamos encontrar a distância que precisamos. Com um objeto pequeno, a distância é menor. Com um objeto maior, a distância é maior. A distância entre o ponto de vista e o plano do fundo depende do tamanho do objeto. Objeto maior, afastamento maior. Objeto menor, afastamento menor. Como a gente vai encontrar essa distância na prática? Vamos falar de uma regra prática. Como fazer isso já na prática, no exercício? A gente usa a planta na posição costumeira, na posição ortogonal. A gente usa a planta. Nós temos a planta nessa cópia na escala 1:50. Escala 1:50. É um trabalho precário. Não é um trabalho de alta precisão. Um trabalho rápido. A distância que precisamos não é uma distância exata, a rigor. É uma distância média para que a gente possa dar andamento na perspectiva, colocando o ponto de distância no lugar mais adequado. Primeira coisa a fazer na planta: lançar o raio visual principal, ou melhor, a projeção do raio visual principal. Lembra? E nós temos a projeção do raio visual principal projetada na planta. Então isso é feito na planta. Esse desenho está na escala 1:50. Vamos desenhar o raio visual principal. É um trabalho precário. Você pode apoiar o esquadro ou alinhar o esquadro, dos lados do esquadro alinhado com a parede do fundo. Você consegue ter uma linha perpendicular à parede do fundo. Lembra que o nosso raio visual principal é perpendicular à parede do fundo. Feito isso, usamos ou fazemos uma simulação
do campo visual de 60 graus com o esquadro de 30 e 60. Usando o ângulo de 60 graus, eu risquei aqui com o lápis. Eu vou apagar depois. Eu risquei a metade do ângulo, é a bissetriz do ângulo de 60 graus. Vou sobrepor-lo aqui na planta, simulando o campo visual, a projeção do campo visual na planta. O observador dentro do cômodo, o vértice representa a posição do observador, a posição do ponto de vista. Esse é o ângulo de 60 graus. Tudo que está incluído dentro do ângulo vai aparecer na foto, ou vamos conseguir fazê-lo em perspectiva. Como a distância é menor, o observador dentro do cômodo, não conseguimos visualizar o cômodo inteiro, apenas os objetos que estão no fundo da janela mais o móvel. O que fazer? Recuar o observador, afastar o ponto de vista. O observador teve que sair da área do cômodo para que o seu campo visual consiga enxergar a cama e boa parte do cômodo, mas ainda tem áreas que estão fora do ângulo, que não vão aparecer na perspectiva ou não vão aparecer na foto. Vamos afastar mais o observador. Observa que o raio visual principal, a projeção do raio visual principal, permanece alinhada com o esquadro. Devemos manter o esquadro alinhado. O ângulo está envolvendo a porta também. Nós já temos visão do cômodo. Como se trata de um desenho, podemos imaginar que a gente elimina a parede, podemos desconhecer a parede. Nessa posição, o observador consegue visualizar o cômodo inteiro. Supostamente, retiramos a parede que está aqui em primeiro plano. É a distância necessária para que a gente faça a perspectiva completa, com o comprimento das paredes laterais completo. Uma vez feito isso, definimos a posição do observador. Não devemos afastar demais o observador, porque a gente perde a utilidade do campo visual. É a mesma coisa que tirar uma foto muito afastado do objeto de interesse, o objeto do interesse o mais importante. Bom, definimos a distância. A distância entre a parede do fundo, superfície interna, e a posição do ponto de vista, essa distância é a mesma que a gente vai colocar na perspectiva. A distância entre o ponto de vista e o ponto de fuga é a mesma que a gente coloca até o ponto de distância. Resolvido o problema, encontramos a distância. Agora é medir. Na escala adequada, dessa vez 1:50, nós medimos. Deu 6,20 metros. 6,20 metros. Como se trata de um trabalho
precário, onde não há necessidade de alta precisão, é uma distância média, podemos arredondar. Vamos arredondar para 6, que é uma quantidade mais certa e que vai facilitar o nosso trabalho. Então é assim que a gente define o ponto de distância. Não há necessidade de desenhar a planta completa. Podemos simplificar também. Podemos desenhar somente a planta com contorno interno, 3 metros de largura, 3,5 de comprimento, um retângulo apenas. Não há nem necessidade de desenhar também a posição dos objetos, seria somente um retângulo. Lançamos o raio de som principal e colocamos nossos quadros, simulando o campo visual para encontrar a distância. Podemos usar uma planta simplificada a fim de aproveitar o nosso tempo e de forma que a nossa perspectiva se torne mais fluida, mais rápida, né? Bom, no próximo vídeo vamos iniciar o exercício.